Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quarta-feira da quarta semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 24 ao capítulo 13, versículo 5a. Vamos às leituras. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Tendo concluído seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja que estavam em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com a tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, nesse trecho, Barnabé e Saulo, eles estavam voltando de Jerusalém, tendo no episódio anterior a esse trecho, confrontado na parte de Herodes. E Herodes acaba morrendo, porque achavam que ele era a voz de Deus, mas o anjo do Senhor feriu ele anteriormente. E eles saíram dali acompanhados de João, chamado também Marcos, e eles voltaram para Jerusalém. Então, eles já estando, Paulo e Barnabé estando na Antioquia, estavam com os mestres e celebrando a palavra do Senhor, como a liturgia do dia ou a leitura bíblica em honra do Senhor. Eles estavam jejuando também, ouvindo o que o Espírito Santo disse para separar Saulo e Barnabé para poder realizarem obras para a qual o Senhor tinha chamado. Fizeram as suas orações e jejuns, impuseram as mãos sobre os dois e os deixaram partir, como se fosse uma bênção, para que fossem em missão. Eles indo para Chipre, foram primeiro, passaram os dois, sempre, claro, lembrando que quem narra e escreve os Atos dos Apóstolos é Lucas. Eles indo então passando por Seleucia, navegaram para Chipre. As primeiras viagens deles importantes para anunciar a palavra do Senhor, principalmente ao meio dos judeus que tinham renegado a Cristo e tinham que levar esses ensinamentos de Jesus para que todos pudessem conhecer a verdadeira luz, que é a luz de Cristo. O interessante dessas reuniões deles, irmãos e irmãs, que eles estão sempre em oração,
para a manifestação do Espírito Santo, para determinar o local e a missão que eles tinham a fazer, sempre em oração, jejum e leitura da palavra. Nunca eles resolveram ir por conta própria para determinado lugar ou determinada situação. Sempre o Espírito Santo de Deus indo com eles. E Saulo, que depois se chama Paulo, é chamado por Paulo, tratado por Paulo, antes como perseguidor, ele decidiu por ele mesmo ir à procura dos cristãos para poder matá-los, mas demonstra-se que o Espírito Santo de Deus sempre está com eles, determinando o projeto de Jesus, que na verdade é o projeto de Deus. Assim como Cristo fala que quem rejeita Cristo e não acolhe as palavras, que a palavra que ele ensinou, vai ser julgado no último dia. Porque Cristo não veio por conta própria, mas sim porque Deus o enviou, porque o Senhor, Deus Pai, tem um projeto de salvação e precisava ser cumprido. Assim como Cristo tem o plano de crescimento da igreja, ele está sempre com os apóstolos e discípulos, sempre os guiando e conduzindo pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco nesse dia. Que o Santo Espírito esteja sempre nos iluminando para entender melhor as leituras e a palavra do Senhor. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.